Olá! Os vídeos de IA, por acaso, costumam te causar um certo desconforto? Hoje, eu quero te levar numa jornada para entender o porquê que alguns vídeos de IA são tão perturbadores. E acredite, as respostas podem ser muito mais profundas e até primitivas do que você imagina. Você já assistiu a um vídeo gerado por inteligência artificial e sentiu um desconforto estranho? Não era exatamente medo, mas uma sensação de que algo estava errado, mesmo sem saber dizer o quê. Hoje eu quero te levar numa jornada para entender por que vídeos de IA são tão perturbadores. E acredite, as respostas podem ser muito mais profundas e até primitivas do que você imagina. Tudo começou com uma imagem que viralizou em 2019. Vários objetos, nenhum identificável. Pessoas tentavam dizer o que estavam vendo, mas ninguém conseguia dar uma resposta clara. Alguns diziam que era como ter um derrame. Você vê, mas não entende o que está vendo. Na época, pensaram que era algum experimento neurológico, mas não era. A imagem foi criada por uma IA chamada Artbreeder, uma das primeiras a gerar imagens misturando outras. E o resultado? Era quase real, mas completamente sem sentido. De lá para cá, os geradores evoluíram. DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion. Eles começaram a criar imagens a partir de texto. E embora no começo ainda fossem esquisitas, hoje são incrivelmente realistas. Mas aí surgiu um novo problema. As imagens ficaram chatas. Todas muito parecidas, sem personalidade, porque no fundo, computadores não têm personalidade. Mas e os vídeos? A chegada de ferramentas como o Luma Dream Machine e o Runway Gen 3 levou a coisa para outro nível. Agora, a IA podia criar vídeos inteiros, e foi aí que muita gente, talvez você também, sentiu um tipo muito específico de medo esquisito. Não era o susto de um filme de terror. Era um incômodo profundo, quase existencial. Existe um conceito chamado Vale da Estranheza. Essa teoria diz o seguinte: quanto mais algo se parece com um ser humano, e ainda assim não é exatamente humano, maior é o desconforto que sentimos. É como se nosso cérebro gritasse: tem algo errado aqui, mas não sei o quê. E isso não é novo. A cultura pop está cheia de exemplos. Lembra do episódio de Halloween da Punk, A Levada da Breca? Quando os rostos dos amigos dela aparecem nas pedras da caverna, eles são quase humanos, mas aquele olhar vazio, parado, nos dá arrepios até hoje. Ou o clássico dos anos 80, Cocoon. Os idosos viravam seres de luz, e apesar de parecerem gentis, havia algo estranhamente inumano neles. Como se estivessem num limbo entre o humano e o alienígena. E claro, quem cresceu nos anos 90 vai lembrar do professor Tibúrcio no castelo Rá-Tim-Bum, sempre com aquele olhar fixo, movimentos estranhos e um jeito robótico de falar. Era um personagem carismático, mas que também causava um certo desconforto, né? Esses exemplos mostram como a estranheza acontece justamente quando algo se aproxima demais da aparência humana, mas sem acertar nos detalhes. E é exatamente isso que os vídeos gerados por IA estão fazendo hoje. Eles simulam pessoas, mas alguma coisa neles sempre trai nossa intuição. Existe uma teoria mais radical que diz que o Vale da Estranheza pode ser uma das memórias evolutivas mais antigas da humanidade. Um resquício deixado de um tempo antes da Revolução Agrícola, milhares de anos antes da história humana escrita. Sim, hoje em dia os humanos não têm predadores naturais, mas nesse passado remoto, nós éramos presa. Tigres, leões, lobos, ursos, todos já nos caçaram. E a teoria sugere o seguinte: e se existiu algum predador que imitava humanos para nos caçar? Na natureza, isso não é incomum. Há até um termo específico: mimetismo agressivo. Exemplos: aranhas que liberam feromônios que imitam os de mariposas para atrair os machos para a teia. Louva-a-Deus na Austrália que imitam o canto de acasalamento de outras espécies.
aranhas que se disfarçam de formigas para andar entre elas e pegar as que ficam para trás. Até humanos fazem isso, usando chamadas e decoys para caçar patos, por exemplo. Ou seja, imitar a presa é uma técnica muito antiga e muito eficaz. E se o predador fosse outro tipo de humano? E se esse predador antigo que nos caçava com mimetismo fosse uma outra espécie de primata? Ou pior, uma espécie de humano primitivo? Há 300 mil anos, havia vários tipos de humanos vagando pela Terra. Além de nós, Homo sapiens, existiam, por exemplo, o Homo erectus, Homo habilis, Homo floresiensis, os chamados hobbits da vida real, e os famosos, no quais possuímos de 1% a 4% de DNA deles, os neandertais. Talvez algum deles tenha desenvolvido esse tipo de disfarce. Será que os vídeos de IA estão despertando esse medo ancestral? Essa é a pergunta que nos deixa inquietos. Será que essa sensação de desconforto, esse pavor que não sabemos explicar, vem de uma memória biológica adormecida da nossa espécie? Sabia que crianças têm muito mais pesadelos que adultos? E os temas dos pesadelos são diferentes? Adultos costumam sonhar com situações da vida real: perder voo, ser demitido, perder um ente querido, levar um chifre. Crianças, por outro lado, sonham com monstros, animais perseguindo elas, serem caçadas. Alguns cientistas acreditam que esses sonhos serviam como um tipo de preparação biológica para lidar com predadores reais quando éramos presas. Vídeos de IA parecem sonhos, e é por isso que eles são tão desconfortáveis. Mas essa teoria do sonho não explica tudo, porque nem sempre é a presença de pessoas que causa o estranhamento. Às vezes, o que mais incomoda são objetos se transformando em outros objetos, comidas que não cozinham do jeito certo, leis da física que não funcionam como deveriam, um mundo onde nada faz total sentido. Tudo isso soa familiar? Parece o enredo de um sonho confuso. Vale lembrar, nada disso seria tão incômodo se os vídeos não fossem tão realistas. Se fosse tudo em forma de desenho animado, por exemplo, não seria tão perturbador assim. Mas quando a IA tenta simular o mundo real e falha nos pequenos detalhes, isso acende um alerta em nossos cérebros. Isso nos leva a uma questão crucial. As IAs sabem o que estão fazendo? A resposta curta: não. A IA não entende nada do que está fazendo. Ela não sabe o que é um rosto, não sabe como ovos fritam, nem quantos dedos uma mão deve ter. Ela apenas processa dados e gera padrões, sem compreender nada. Muita gente acredita que está conversando com uma mente ao usar o ChatGPT. Mas a verdade é que o que o ChatGPT faz é apenas processar linguagem. Você insere um comando. Ele passa por milhões de cálculos, ajustando detalhes de forma minúscula, e no fim, aparece uma resposta que parece inteligente. Mas em nenhum momento uma entidade consciente, com julgamento e pensamento, interagiu com você. Bem, pelo menos por enquanto, não. Essas são algumas ideias para explicar por que vídeos de IA são tão perturbadores. Mas, e você? Já sentiu esse desconforto também? Tem alguma teoria diferente? Deixa aqui nos comentários. E se quiser ver mais conteúdos assim, já se inscreve no canal. Até a próxima! Se esse vídeo te fez pensar ou sentir aquele estranho desconforto, já deixa o like. Isso ajuda muito o canal. E claro, compartilha com alguém que também curte esses temas meio perturbadores. Também comenta aqui embaixo se você sente algum incômodo assistindo os vídeos de IA. E se quiser ver mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. I think I heard something. Is anyone out there? Oh God, it's right behind me! Ah, no, it's got me! Help!